E se as palavras que ele solta escondessem um mapa pro coração dele? Um código que você nem percebeu que já tem? Fique até o fim para descobrir o que essas perguntas gritam em silêncio. E não é o óbvio que passa pela sua cabeça. 7. Sinais nas perguntas que mostram que ele tá caidinho por você. Tentar ler a mente de um homem é como caçar estrelas numa noite nublada. Você sabe que elas estão lá, brilhando em algum lugar, mas o céu tá pesado, confuso, e te deixa com aquela sensação de: será que eu entendi errado? Relaxa, eu vou clarear esse nevoeiro para você, abrir o caminho com uma lanterna que ilumina o que ele não diz. Quando um cara tá afim, ele tropeça nas próprias intenções como quem pisa num chão escorregadio. Ele solta perguntas que parecem fora da curva, deixa pistas que você pode jurar que são só conversa jogada fora, mas não são. Muitas mulheres veem isso, dão de ombros e pensam: ele não tá nem aí, como se fosse só mais um papo qualquer. Minha amiga Clara já passou por isso. Conheceu um cara num bar. Ele perguntou 1000 coisas estranhas. Ela achou que era só simpatia e foi embora achando que ele não ligava. Dias depois, ele mandou mensagem dizendo que não parava de pensar nela. Antes de jogar a toalha e achar que é tudo imaginação sua, segura firme nessa lista de perguntas esquisitas que ele pode mandar quando tá fisgado por você. São 7 sinais que brilham como faróis na neblina. Nada de conclusões rápidas, porque a gente vai devagar, destrinchando cada uma. Mais pra frente, te conto uns truques simples pra fazer ele se perder de vez no seu brilho. Aquele jeito que faz o coração dele disparar e os pés dele darem aquele passo que você tá esperando. E olha, vou até te indicar uns guias pra turbinar isso, como o desafio: 21 dias para voltar com o ex, o Desejos e Malícias, e o Ele vai te assumir em 20 dias. Vem comigo, isso vai ser um mergulho bom. Um passeio por um céu que de repente fica claro como o dia 1. Como você tá? Não é só papo furado. Não é só ele tentando preencher o silêncio com qualquer coisa. Quando ele pergunta: como você tá? Ele tá abrindo uma porta, jogando uma corda para te puxar para perto, como quem diz: me deixa entrar no seu mundo. Não é o oi, tudo bem? Automático que você ouve no elevador. É mais que isso. Se ele tá mesmo na sua, ele vai cavar mais fundo, como um minerador atrás de ouro. Ele quer saber o que te balança, o que tá pesando nos seus ombros, o que faz seu sorriso apagar ou acender. Minha colega Bia tava num dia ruim, toda quieta num café, e o crush dela, que mal conhecia ela direito, perguntou: como você tá? Com um tom que parecia abraçar. Ela respondeu: tô meio perdida hoje. E ele logo emendou um: tá tudo bem? Quer conversar? Não foi só curiosidade. Ele ficou ali, ouvindo ela desabafar por meia hora sobre o trabalho, os olhos dele grudados nos dela. Isso é ele mostrando que não é só um passatempo, é cuidado. É ele querendo ser o porto onde você ancorar. Preste atenção no tom, no jeito que ele insiste. Se ele pergunta mais de uma vez ou muda a voz quando você tá diferente, é sinal de que você já tá desenhada no mapa dele. 2. Tô bem assim? Já imaginou um cara derretido por você? Tipo aqueles filmes em que ele não sabe nem onde coloca as mãos de tão nervoso? Pois é, quando ele pede sua opinião sobre o visual dele, não é só vaidade, é um grito quieto, um "você importa pra mim", que ele não sabe dizer de outro jeito. Minha amiga riu alto quando o crush dela perguntou isso antes de um jantar. Ele tava ali ajustando a camisa, meio sem graça, e soltou: tô bem assim? Ela disse: tá ótimo, relaxa. E o cara ficou todo bobo, como se tivesse ganhado um troféu. Eu já vi isso com minha prima também. Ela tava saindo com um cara novo e ele perguntou: essa jaqueta tá boa ou eu troco? Ela respondeu: tá perfeito. E ele passou o resto da noite olhando pra ela como se ela tivesse pendurado a lua no céu. É ele te colocando no centro do radar dele, querendo saber se o que ele mostra te agrada, porque o que você pensa pesa, mais que o espelho. Quanto mais ele tá afim, mais ele vai buscar esse selo de aprovação. E olha, é um sinal que ele tá pensando em você mesmo quando você não tá por perto. 3. Já se apaixonou antes? Só quem tá afim quer saber disso. Ponto final. Um amigo qualquer não vai cavar esse terreno, porque amigos não precisam do seu histórico de coração.
Mas um cara que pergunta isso, ele tá com o radar ligado. Minha prima ouviu essa num primeiro encontro, num barzinho meio barulhento, e quase engasgou com o drink. O cara tava com os olhos fixos nela, esperando, e ela abriu o coração. Contou de um namoro antigo, riu das besteiras que fez, e ele ficou ali bebendo cada palavra. Virou uma conversa que grudou os dois por horas, porque ele não tava só curioso. Ele tava sonhando se ela cabia na vida dele, imaginando se você é o tipo que ele quer segurar pra valer. Minha vizinha passou por algo parecido. O crush perguntou, isso enquanto passeavam no parque, e ela devolveu a pergunta. Ele falou de uma ex, ela de um amor que não deu certo, e de repente estavam rindo juntos como se já se conhecessem há anos. Ele fuça seu passado com jeitinho, quer saber se você já sentiu aquele fogo. E mais ainda, se ele pode ser o próximo a acendê-lo. Quer um empurrão para virar esse jogo? O Desejos e Malícias tem um capítulo sobre conversas que seduzem, que ensina a deixar ele louco com suas respostas. Tá na descrição. 4. Tem um melhor amigo? Calma, não é para flertar com sua amiga. Respira fundo e deixa esse ciúme de lado. Quando ele pergunta isso, parece estranho, mas é ouro puro. Minha tia riu quando o namorado novo perguntou se ela tinha um melhor amigo. Ela disse, sim, a Carla, minha sombra desde a escola. E ele logo respondeu, quero conhecer ela um dia. Não era só papo. Semanas depois, ele estava num churrasco com a Carla, fazendo piada para ganhar ela pro time dele. Ele quer conhecer quem te cerca porque te quer de verdade. E sabe que, para te conquistar, precisa do aval de quem te conhece por dentro e por fora. Minha colega Ana viu isso também. O cara que ela estava saindo perguntou sobre o melhor amigo dela, um cara que ela conhece desde os 15 anos. Ele disse, se ele te aprova, eu já gosto dele. E ela percebeu que ele estava jogando para valer. Ele querendo entrar no seu mundo, não só ficar na porta. 5. O que seu nome significa? Se seu nome é diferente, tipo aqueles que ninguém esquece, ele vai perguntar isso. Minha colega ficou surpresa quando ouviu essa do crush dela. Ela se chama Maitê, e o cara perguntou, de onde vem esse nome? Ela riu, contou que é indígena, significa chuva que cura, e ele ficou encantado, como se tivesse descoberto um tesouro. Não é só charme jogado fora, ele quer desvendá-la, quer saber o que te faz única, e isso mostra que ele tá olhando além da superfície. Minha amiga Luísa, que se chama Ayla, passou por isso também. O cara perguntou o significado. Ela explicou que é luz da lua em turco, e ele ficou repetindo o nome dela a noite toda como se fosse uma música. É ele querendo te conhecer de um jeito que ninguém mais conhece, e isso é um sinal que ele tá fisgado, não só de passagem. 6. Tem irmãos? Ele quer o desenho da sua história, como se fosse um pintor tentando entender as cores da sua tela. Minha vizinha disse que sim, que tem 2 irmãos, e o cara sorriu como se isso fosse um ponto a mais para ela. Ele perguntou, vocês se dão bem? E ela contou histórias engraçadas de brigas e abraços da infância. Ele ouviu tudo, fascinado como se quisesse morar naquele pedaço da vida dela. Minha prima já ouviu isso de um cara que não tinha irmãos. Ele perguntou, como é ter alguém assim? E ela viu que ele estava curioso para entender como ela cresceu, se ama a família, se carrega aquele calor de quem sabe dividir a vida. Isso diz muito para ele. Se você se dava bem com seus irmãos, ele vê valores que brilham. Um laço que ele talvez queira fazer parte um dia. Quer cavar mais fundo na cabeça dele? O Ele Vai Te Assumir em 20 dias tem técnicas para transformar essa curiosidade numa ponte para o coração dele. Confere na descrição. 7. Tá com alguém? O maior sinal. A luz mais forte no escuro dele. Ele fuça sua vida amorosa porque quer um espaço nela. Simples assim. Minha tia ouviu isso num encontro e riu alto. Não, tô livre como o vento, ela disse. E o cara relaxou os ombros como se tivesse tirado um peso do peito. Minha amiga Bia estava num date quando o cara perguntou, você tá saindo com alguém? E ela respondeu, não, e você? Ele ficou vermelho, gaguejou um não e passou o resto da noite tentando impressionar ela. Homens guardam isso no peito, são quietos sobre o que sentem.
Mas quando ele pergunta dos seus relacionamentos passados, do tipo de cara que te pega, ou se você tá livre agora, é porque ele tá com o coração na mão, querendo ser mais que um rosto na multidão. Ele não resiste. Você já tá dentro da cabeça dele. Se ele for um ex que você quer de volta, o desafio 21 dias para voltar com o ex te dá um plano para reacender esse fogo em 3 semanas. Tá logo abaixo. Essas 7 perguntas são lanternas no escuro dele. Luzes que piscam e mostram que você já tá desenhada no mapa do coração dele. Não é só curiosidade boba, é ele tentando te alcançar, te entender, te puxar para perto sem nem saber como. E o código que prometi? Não é só o que ele pergunta, mas o jeito que ele ouve você. Os olhos que brilham quando você responde. O silêncio que fala mais que as palavras. Quer fazer ele correr atrás de você de vez? Teste os truques do desafio. 21 dias para voltar com o ex para reconquistar quem já foi seu. O desejos e malícias para deixar ele louco com suas conversas. Ou o ele vai te assumir em 20 dias para ele. Te querer para valer. Todos estão na descrição. Veja o brilho que ele não esconde e me conta nos comentários qual dessas te pegou primeiro. Qual fez você pensar, opa, ele tá na minha. Até a próxima luz. Porque esse céu agora é todo seu.